Olá, aluno! Olá, aluna! Muitas pessoas acreditam que têm dificuldades para produzir textos porque não são criativas, ou ainda porque elas acreditam que elas não sabem português. Mas muitas dessas pessoas, na realidade, o que elas têm dificuldade de escrita é justamente em desconhecer as características dos gêneros textuais. Nesse vídeo, você vai entender no detalhe as características dos gêneros gráfico, tabela, relatório e texto jornalístico. A intenção desse vídeo, dessas análises, não é analisar propriamente esses gêneros textuais, te ensinar esses gêneros textuais, mas sim te dar um norte sobre como analisar um gênero textual, quais aspectos são relevantes, são importantes para você observar e como relacionar essa análise à produção do sentido que você deseja no seu texto. Nós vamos começar com o gênero gráfico. O gráfico, por definição, ele é uma representação geométrica de um conjunto de dados que é usado para facilitar a compreensão das informações que são apresentadas nesse conjunto. Esse gênero textual, ele ajuda a verificar padrões, a verificar resultados e comparar medidas de uma forma mais rápida e mais visual também. Tem diversos tipos de gráficos. A gente tem gráficos de barra, pizza, rede, linha. Cada um vai representar uma visão que a gente tem daquelas informações numéricas. Tem algumas características que são comuns para esse gênero. Nós vamos conferir quais são elas. Então, nós temos o título, que vai apresentar de uma forma clara e direta o que as informações que estão presentes no gráfico representam e algumas vezes a unidade de medida que é usada para essas informações ou alguma transformação para ela. Na legenda, nós temos a identificação das informações apresentadas no gráfico e são separadas por cor ou por rachura. E a fonte de pesquisa também, se é um site, um blog, uma página, um jornal, uma revista, um artigo ou qualquer outra fonte para a construção desse gráfico. Nesse gráfico, no gráfico 1, a intenção é apenas comparar a evolução do número de passageiros ao longo dos anos. Então, apenas a barra é suficiente. Então, nós temos no título evolução de quantidade de passageiros em voos internacionais. Então, nós temos o número, a barra representando essa comparação e nós temos os anos. Já no gráfico 2, nós temos 3 informações sendo trabalhadas. O ano, a comparação entre auditorias posteriores ao despacho, procedimentos especiais de controle e diligências no mesmo ano e o total desses processos ao longo dos anos. Então, como é um gráfico com mais informações para serem interpretadas, ele vai trazer mais legendas e também usar 2 recursos do gráfico em um só, as barras e a linha indicando tendência. Já no gráfico 3, é totalmente diferente. A intenção é mostrar a porcentagem de cada tipo de saída, dando a visão de comparação no todo. Então é importante não só saber os tipos de gráficos, mas alinhar o tipo à intenção de comunicação. O nosso próximo gênero textual é a tabela. Uma tabela, por definição, ela é um arranjo sistemático de dados numéricos que são dispostos em colunas e linhas para fins de comparação. Esse gênero textual ele deve expor os dados de uma forma fácil e que deixa a leitura mais rápida. Nós temos também algumas normas específicas da ABNT e do IBGE para a produção de tabelas e nós destacamos as seguintes. As tabelas, elas devem conter todas as informações para uma completa compreensão do texto e que dispense outras consultas, apresentando de uma maneira simples e objetiva e de preferência em uma página só. Então, elas devem ter significado próprio. E a finalidade da tabela é apresentar dados. Então, devem ter mais dados do que espaços em branco na sua tabela. E de modo semelhante ao gráfico, esse gênero tabela apresenta 3 elementos comuns. O título, que vai informar o conteúdo do corpo da tabela de uma maneira mais completa, concisa e indicando a natureza do fato que foi estudado. O corpo,
que é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais da informação, e a fonte, que é um indicativo, vai aparecer no rodapé da tabela da entidade responsável por aquela informação. Então, nós temos aí uma tabela. Nessas informações, elas estão dispostas de uma maneira completa e autônoma. Então, nós temos declarações de portes de valores, nós temos aí a tabela toda preenchida, né? Não tem nenhum espaço em branco. Então, como a gente falou, é muito importante que a gente se atente a ter a informação e não espaços em branco. O nosso próximo gênero textual é o relatório. O relatório, como o próprio nome sugere, é um gênero textual para relatar algo. Então, geralmente, os relatórios eles apresentam muitos detalhes e eles podem incluir outros gêneros, né? Como a tabela e o gráfico, quando os dados precisam ser visualmente demonstrados. Também, dependendo da necessidade, a gente pode ter a presença de argumentos e de considerações pessoais, e até mesmo da narrativa. Então, a linguagem presente nos relatórios, ela vai ser formal, culta e bastante atenta às regras da norma e da coesão textual. Segundo a ABNT, nós temos uma estrutura completa de elaboração de um relatório, mas a estrutura reduzida é a mais utilizada, que nós vamos conhecer agora. Então, dependendo do nível de complexidade e formalidade do seu relatório, ele pode ter mais ou menos esses elementos. Os mais básicos são os elementos textuais, a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Então, na introdução, nós temos as informações de contextualização do relatório. Então, as circunstâncias de produção, a metodologia utilizada, o local de realização e a intenção desse relatório. No desenvolvimento, nós temos o relato de fato de todas as etapas do seu trabalho, trazendo os dados sobre a pesquisa, que elas podem vir no formato de gráfico, de tabela, figura, foto e outras possibilidades. E nas considerações finais, nós temos o fechamento do seu texto. Você realiza um resumo dos resultados que foram obtidos e, se houver uma demanda de criticidade no seu relatório, você relata as suas impressões sobre a experiência, as possíveis soluções e até mesmo indicações de estudos posteriores a partir daquele que você fez. E a nossa quarta e última análise é do gênero jornalístico. Os textos jornalísticos são provavelmente aqueles que a gente tem mais contato no nosso dia a dia. As notícias e as reportagens, elas são os gêneros jornalísticos mais lembrados, mas é importante ressaltar que o jornalismo se ocupa de outros gêneros também, como a crônica, os classificados, as resenhas e as charges. Nesse vídeo, nós fizemos o recorte das notícias e das reportagens, para explorarmos com mais detalhes. A linguagem jornalística, ela é em prosa e ela deve ser clara, simples, imparcial, objetiva, porque o objetivo é expor para o emissor as informações mais relevantes sobre aquele tema. Então, para captar a atenção do leitor logo de cara, as notícias e as reportagens, elas trazem um lead, que é uma primeira parte do texto com informações básicas, que a gente vai conhecer um pouco da estrutura desse lead. Essas informações geralmente vêm por meio de um parágrafo que é construído em cima das perguntas: o que aconteceu, quem estava envolvido, quando isso aconteceu, onde isso aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então, essas informações, elas já vêm de cara para captar a atenção e também porque a gente sabe que, se a gente olhar para um jornal, são muitas notícias, as pessoas acabam lendo apenas o primeiro parágrafo ou para poder se interessar pelo resto ou porque tem muitas notícias que elas querem ler. E o lead, ele é a primeira parte do que a gente chama de pirâmide invertida no jornalismo, que é um dos recursos mais utilizados para hierarquizar essas informações no espaço do texto jornalístico. Então, a gente tem a ordem decrescente de importância. Ao invés de eu mostrar alguma coisa, surgir curiosidade, depois eu vou explicando, dando os detalhes mais importantes, a gente faz o contrário, a gente já dá todas as informações mais importantes e a pessoa vai aprofundando. Então, a gente tem primeiro o lead, depois as declarações, os depoimentos, os fatos mais explicados e depois os detalhes que não fazem parte da essência da notícia, mas que complementam aquilo que está sendo falado. E aí agora você tem um desafio.
Pegue uma notícia, salve no seu dispositivo. E agora você vai usar cores para identificar essas partes do lead e entender como isso funciona na prática. Conhecer as características do gênero textual é fundamental para que você possa explorar ao máximo as possibilidades de cada texto e escrever com muito mais autonomia e eficiência.